Olá pessoal, bem-vindos ao canal de Matemática Básica do Prof. Matuel. Meu nome é Professor Túlio e nós vamos apresentar aqui uns problemas relacionados aos princípios que foram colocados como princípios da matemática financeira. Então o problema que eu vou tratar é desse daqui. Quantas folhas de papel A4 precisamos empilhar para superar a altura do prédio One Tower? Então, nós pesquisamos esses valores que estão indicados aqui, eu chamei de A e de B. Então, A vai fazer o papel da espessura do papel, A4, que é uma folha como essa daqui, certo? E fica entre 0,08 milímetros e 0,1 milímetros. A gente vai usar 1/10 de milímetro para facilitar as contas que a gente tem que fazer. E a altura do prédio, atualmente o prédio mais alto de Camboriú é 290 metros, bastante alto, né? Mas eles já estão querendo construir o mais alto ainda, porque são coisas bíblicas, vocês devem estar cientes, que a gente tem esse interesse aí de sempre ir subindo, né? Mas com as nossas folhas de papel, vocês vão ver que a gente consegue também alcançar esses prédios aí. Bom, então o que a gente está interessado em descobrir? A gente está interessado em descobrir qual que é o valor de N, que quando eu multiplico por A, eu supero B. Esse que é o primeiro princípio, o princípio arquimediano. Então, substituindo valores, aqui a gente, fazendo a manipulação aqui, eu quero saber quem é o N, de modo que ele seja maior do que a razão B sobre A. E agora sim, substituindo valores, a gente tem 290 mil milímetros dividido por 1/10 de milímetro. Então essa divisão aqui pode ser feita imediatamente, resultando que o N tem que ser maior do que 2.900.000. Então bastaria a gente juntar 2.900.001 folhas e empilhá-las. Uma pilha com essa quantidade de folhas, é preciso comentar que não adianta a gente tentar fazer esse exercício, ou um exercício como empilhar folhas para superar a altura da sua residência, né, da sua casa, porque elas não são estáveis, né? Exatamente por essa razão que a gente tem que usar de argamassa, cimento e tal, concreto, para poder fazer as coisas ficarem em pé, né? E aí essas folhas são folhas, né, em tese, que a gente empilharia, e a gente gostaria que elas ficassem umas sobre as outras. E aí, o segundo exemplo, então, que nós vamos ver é esse problema aqui. Então, quantas dobras de uma folha de papel especial, no sentido de que a gente pode imaginar que a gente pode dobrar quantas vezes a gente quiser uma folha, então, suficientemente extensa. Então, quantas vezes eu vou precisar dobrá-la para chegar numa espessura que seja maior, novamente, do que a altura do prédio One Tower? Então, veja que quando eu dobro uma vez, eu vou passar de 0,1 milímetro para 0,2 milímetros. Duas vezes, aí vai ser 0,4 milímetros. Então, quantas vezes a gente vai ter que fazer isso? Será que é muitas vezes? Então, veja aqui, eu vou ter uma sequência que eu vou multiplicando por 2, um certo número de vezes, o 0,1, que é o A. Eu quero que isso seja maior do que 290 mil milímetros, certo? Então eu estou interessado em descobrir o N, de modo que 2 elevado a N seja maior do que 2.900.000. A solução para esse problema aqui usa logaritmos, né? E a gente pode, então, calcular usando o logaritmo da sua preferência. Eu vou escrever simplesmente log. Então vai ser N log de 2 maior do que log de 2.900.000.
E quando você usa, né, naturalmente uma calculadora para fazer essa conta, você vai obter que o N tem que ser maior do que 22. Perdão, me corrigiram aqui. N tem que ser maior do que 21. Então, N igual a simplesmente 22 vezes, que você dobra, né, não é muito trabalho, a gente vai ter uma altura que supera os 2 milhões, perdão, os 290 mil milímetros. Então, esse exemplo vai te dizer da sequência que você somou, no caso da aplicação em matemática financeira, né? E aí você tem uma sequência que está na razão 2. Não é muito frequente de você ter esse tipo de sequências na hora que você olha na aplicação em taxas de juros, né? Porque não é muito normal você ter algum processo financeiro que você vai dobrando a cada vez, a cada período. Então a gente vai olhar períodos mais curtos em que, em outros problemas, em que então o seu montante, né, digamos assim, ele vai aumentando um pouco mais devagar.